Bom, então, vamos começar falando de eletroquímica. O primeiro conceito inicial. O que é eletroquímica? Bom, a eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem transferência de elétrons, ou seja, de cargas negativas, e a conversão de energia química em energia elétrica, daí o nome eletroquímica. Essa área é muito aplicada para a fabricação de pilhas, celulares, lanternas, calculadoras, entre outros, como até baterias, por exemplo. Mas afinal, que reações são essas que a eletroquímica estuda? São reações normais? Bom, elas têm um nome. A eletroquímica, ela estuda as reações de oxirredução. Essas reações de oxirredução são caracterizadas pela perda e ganho de elétrons. Ou seja, há uma transferência de elétrons de uma espécie para uma outra, que nós veremos mais para frente. As reações de oxirredução, elas ocorrem em duas etapas. Primeira, aqui, a de oxidação. É uma perda de elétrons. O elemento que provoca a oxidação, ele se chama agente oxidante. E também temos a redução, que é o ganho de elétrons. E o elemento que provoca a redução é o agente redutor. Parece um pouco confuso, mas a gente vai ver agora em um exemplo como vai ficar mais claro. Aqui nós temos uma reação, onde você tem zinco em formato sólido, em forma sólida, reagindo com cátions H+, em formato aqui, forma aquosa. E aqui nós temos o que dá a reação de zinco mais os cátions H+. Nós temos aqui, então, o zinco possuindo um NOx, que é o seu número de oxidação, igual a 0, pois ele é uma substância simples. Na reação, ele acaba perdendo 2 elétrons. A gente consegue saber disso porque, ao final da reação dele, o NOx dele muda, ficando o zinco 2+. Então, aqui, ó, ele era 0, passou para 2+. A perda de elétrons, então, se mostra por essa carga positiva aqui. Então, é sinal que ele perdeu mesmo os elétrons e acabou ficando positivo. O zinco, então, acabou provocando a redução dos íons de hidrogênio, se tornando, então, um agente redutor. Bom, aqui levando em conta agora a mesma reação, só que em relação aos H+. O íon H+, aqui, ele ganhou um elétron, se tornando o H2, que é um gás. Nossa, mas como eu vou saber disso? Vamos ver essa notação aqui. Aqui, quando nós tínhamos o H+, é como se aqui fosse um 1 escondido. Então, ele está positivo, com uma carga 1+. Quando ele se torna H2 e esse 0, é sinal que foi adicionado um elétron, porque o elétron, ele é carga negativa. Então, é como se fosse mais 1 da carga positiva, menos 1 da negativa, se tornando 0. Então, assim, ele vai provocar a oxidação do zinco, sendo agente, então, oxidante. Toda vez que o NOx aumenta, nós sabemos que ocorreu uma oxidação. Por exemplo, aqui no zinco. Aqui era 0 e passou para 2. Então, ele oxidou. E quando ele reduz o seu NOx, como nesse caso que era 1 e foi para 0, ele reduziu. Bom, vamos continuar. Agora, nós vamos falar um pouco das pilhas e da eletrólise. Bom, as pilhas, elas convertem energia química em energia elétrica de um modo espontâneo. Já a eletrólise é o contrário, ela converte energia elétrica em energia química, mas agora de modo não espontâneo. Bom, então vamos ver isso aqui para frente. Vamos falar então um pouquinho das pilhas. As pilhas também são chamadas de células eletroquímicas, que são um sistema onde ocorre a reação de oxirredução, que acabamos de ver. Ela é composta por 2 eletrodos e um eletrólito. Ai, que difícil, mas eu desenhei aqui no final, nós vamos entender o que são esses eletrodos e o eletrólito. Bom, tudo isso em conjunto produz uma energia elétrica. O eletrodo é uma superfície sólida que conduz, que é uma superfície condutora que vai possibilitar a troca de elétrons entre os 2 eletrodos. Onde ocorre a oxidação, nós chamamos de ânodo.
que é o polo negativo da pilha. E o outro eletrodo, onde vai ocorrer a redução, é chamado de cátodo, que é o polo positivo da pilha. Os elétrons, eles são liberados no ânodo e eles seguem por um fio condutor até o cátodo, onde vai ocorrer a redução. Isso a gente falou agora dos dois eletrodos. Já esse um eletrólito, também chamado de ponte salina, é uma solução eletrolítica que vai conduzir os elétrons. Então, aqui tem um desenho que vai deixar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Aqui nós temos dois eletrodos. O eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Então, o que acontece? Aqui, nós temos uma solução de sulfato de zinco e aqui de sulfato de cobre. Aqui, o que vai acontecer? Aqui nós temos o ânodo e aqui nós temos o cátodo. Aqui, o zinco, ele vai sofrer uma oxidação, como aqui já vimos naquela reação anterior, onde ele era 0 e ele acabou se tornando 2. Então, ocorreu uma oxidação. Por quê? Porque o NOx aumentou. Se ocorreu uma oxidação, o que vai acontecer? Ele ficou positivo, então ele liberou elétrons. Então, aqui é um trajeto dos elétrons. E aqui é a ponte salina. A gente pode ver aqui que ela é um sal. Ela é um sal aqui, ela é neutra. Então, os elétrons eles vão caminhando por esse fio condutor, né, até chegar aqui no eletrodo de cobre, onde você tem o cátodo. O que acontece com o cobre? Ocorre a redução dele. Antes você tinha cobre 2+ em meio aquoso, só que você somou mais 2 elétrons, porque os elétrons vieram daqui. Ele saiu do zinco e foi para o cobre. Então, ele acabou diminuindo o seu NOx. Então, ocorreu a sua redução. Esse esquema aqui é chamado de pilha de Daniell. Daniell, que foi o inventor, né, dessa pilha, que descobriu tudo o que acontecia na oxidação e na redução. Nós iremos falar disso também nos próximos vídeos, isso mais para frente. Então, deu para entender mais ou menos aqui os dois eletrodos, a ponte salina e o que ocorre. Ocorre, então, por esse fio condutor, como é que eu posso dizer, gente? Perdão. Ocorre, a passagem de elétrons daqui para cá, de ânodo para cátodo. Depois de termos falado de pilhas, agora nós vamos falar de outra parte muito importante desse conteúdo, que é a eletrólise. A eletrólise é uma reação de oxirredução que ocorre de modo não espontâneo, como já disse anteriormente, provocada pela passagem de uma corrente elétrica vindo de uma fonte externa. Essa eletrólise ela pode ser ígnea ou aquosa. Qual é a diferença? Vamos lá. A ígnea é aquela que se processa a partir de um eletrólito fundido, ou seja, por um processo de fusão. Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos uma solução de NaCl, onde aqui temos um cátodo e aqui temos um ânodo. Percebemos que é diferente. Na pilha, aqui era o ânodo e aqui era o cátodo. Mas lá no final eu separei uma tabelinha que explica que na eletrólise é ao contrário da pilha. A pilha, aqui é o ânodo e aqui é o cátodo. Já na eletrólise, aqui é o cátodo e aqui é o ânodo. Mas eu vou deixar lá para frente para vocês darem uma olhada. Então, aqui, ó, nós temos como se fosse uma corrente de energia, onde aqui o ânodo, ele vai ser esse polo positivo e o cátodo, esse polo negativo. Temos também aqui a eletrólise aquosa, onde agora o solvente é a água. E a eletrólise pode ser realizada com eletrodos inertes ou ativos. Isso é mais um resumo da eletrólise. Agora, nós vamos falar um pouquinho de potencial de redução. Potencial de redução é a medição da tendência das substâncias para elas serem oxidadas ou reduzidas. E nós usamos o potencial do hidrogênio como referência. Então, eu vou explicar isso aqui direitinho. Vamos lá. O potencial de redução do hidrogênio se dá por essa fórmula aqui. Você tem os dois cátions de H+ em meio aquoso, mais 2 elétrons, que vai virar o gás hidrogênio. O potencial de redução dele é 0 volt. Então, o que nós entendemos? Em uma pilha,
O elemento que possuir o maior potencial de redução é aquele que sofre a redução, enquanto aquele que tem o maior potencial de oxidação sofre oxidação. Isso também nós vamos tentar fazer um exercício lá para frente para ver se entendemos direitinho. Aqui temos a força eletromotriz. O que é essa força eletromotriz? É cobrada no Enem e ela se trata de, por exemplo, se falarmos aqui de uma pilha de alumínio e cobre. A força eletromotriz se dá por essa fórmula. Força, né, é igual aqui a força de redução do maior com a potencial, né, de redução, a força, o potencial de redução do menor. Então, por exemplo, o potencial de redução do maior é o cobre, onde ele tem 0,34 volts. E o do menor é o do alumínio, vejamos, menos 1,68 volt. Então, para eu saber a força eletromotriz, eu faço o maior, o potencial de redução do maior, menos o do menor. Vejamos aqui, né, o jogo dos sinais. Menos o menor, e o menor é menos. Então, isso aqui vai acabar ficando mais, que vai acabar sendo 2,02 volt. Esse é um tema muito importante, mas que é só saber essa formulinha. A força eletromotriz vai ser exatamente isso, o potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor. Bom, vamos tentar dar uma relembrada na eletrólise ígnea, que foi a que eu falei um pouquinho só. Vamos tentar dar uma relembradinha. Então, vamos usar como exemplo aqui o NaCl, que produz o sódio metálico Na e o cloro Cl2, ou seja, na forma de gás, utilizando os eletrodos de platina. Então, vamos ver como isso vai ficar. Aqui eu tenho uma reação Na2NaCl vai dar 2Na mais Cl2. Vejamos que a reação está balanceada. Aqui nós temos 2 sódio, aqui também, 2 cloros, aqui também. Vamos lá, então. Ocorre uma reação intermediária na eletrólise ígnea, nesse caso do NaCl, onde ele acaba passando por um aquecimento e acaba se separando. Acaba separando o cátion Na+, do ânion Cl-. Ocorre também algumas semi-reações, né, nessa eletrólise. Então, o que ocorre aqui? Vamos separar em 1 e 2. Na semi-reação 1, ocorre que nós temos aqui o 2Na+, mais 2 elétrons, o que dá 2 NAs. Isso aonde? No cátodo. E 2Cl- vai ser Cl2 mais 2 elétrons no ânodo. Não entendi nada. Bom, vamos lá. É o seguinte. No cátodo, nós já aprendemos que tem aquele agente que sofre a redução. A redução. E no ânodo é aquele que sofre a oxidação. Então, agora vamos analisar. Aqui você tinha o Na. E ele, o que ocorreu? Ele reduziu. Aqui era mais, virou menos. Virou menos não, perdão, era mais, acabou virando zero. Então, ele teve uma continha de menos aqui, que tirou os seus elétrons, deixando ele mais positivo, ficando no cátodo. E aqui o Cl- seria menos 1, acabou ficando aqui com carga maior, ou seja, ele oxidou. Porque se aqui, por exemplo, era menos 1, aqui acabou ficando zero. De menos 1 para 0, houve um aumento. Uma regrinha muito boa para se lembrar da onde ocorre a redução e da onde ocorre a oxidação é a regrinha Red Cat, que em português você poderia falar que é o gato vermelho. Porém, o que você vai lembrar disso? Red Cat, redução, ocorre no cátodo. Então, no ânodo, ocorre a oxidação. É apenas uma regrinha básica que às vezes as escolas usam bastante para nos ajudar no estudo, no aprendizado e para decorar um pouquinho melhor. Bom, nesse caso, vamos somar a reação 1 com a reação 2. Aqui temos 2Na mais 2Cl, o que vai resultar no quê? A gente cancela esses elétrons para entender, vai dar 2Na mais Cl2, que é a reação global. Não precisa colocar os elétrons, porque nós já sabemos
Que, por exemplo, o 2Na+, mais os 2 elétrons, vai dar o 2Na. Então, não tem necessidade de repetir ele de novo. Nós cortamos e escrevemos como ficará a reação. Bom, agora nós temos também a eletrólise em meio aquoso. Então, nós vamos usar o mesmo exemplo, NaCl, só que em meio aquoso. Aqui eu fiz um desenho que de início parece meio confuso. Onde aqui nós temos a separação de NaCl e da água, já que ele está em meio aquoso. Porém, eu separei o hidrogênio e o Na, o sódio, no negativo, e o OH e o Cl no positivo. Bom, da onde surge isso? Dessa tabelinha aqui, que eu disse que eu ia mostrar para vocês mais para o final. Então, o que acontece? Na pilha, nós tínhamos o ânodo como polo negativo e o cátodo como positivo, certo? Já na eletrólise, não. Nós temos o ânodo como um polo positivo e o cátodo como um polo negativo. Vamos focar na eletrólise. Lembra do red cat? Então, o cátodo é aquele que vai ter o que sofre redução e o ânodo o que sofre oxidação. Se o cátodo sofre redução, vamos dar uma olhadinha. O Na, nesse caso, ele sofreria o quê? Que nem aqui nós fizemos. Ele sofre redução. Então, ele tem que estar no cátodo. Só que, como nós vimos aqui na tabelinha, na eletrólise, o cátodo é o polo negativo. Por isso, o desenho, onde Na está no polo negativo. Porque aqui, nesse caso, aqui é o cátodo. E aqui é o ânodo. Entenderam? E o Na, como nós já vimos aqui, ele sofre redução. Então, está no lugar certo. Bom, mas o que acontece? Vamos analisar essas reações. Aqui, nós entendemos que temos que juntar. Porque nós temos o NaCl e nós temos também o H2O, já que ele está em meio aquoso. Porém, essas duas aqui... Vamos lá, aqui vamos entender o que aconteceu. Eu usei uma molécula aqui do hidrogênio e depois a de cloro. Hidrogênio e cloro. Hidrogênio e cloro. O que aconteceu com Na e com OH que eu não usei-os? Bom, aqui também temos outra tabela. Quando isso ocorre, nós temos que saber separar aqueles que tem uma força maior, uma força elétrica maior. Então, vamos, por exemplo, aqui. Quando você lida com cátions, os alcalinos terrosos e o alumínio 3+, eles são menores que o hidrogênio, que por sua vez é menor que os demais cátions. Então, como assim? Vamos tentar ver isso aplicado aqui. Aqui nós temos dois cátions, H+ e Na+. E nós precisamos fazer a reação, mas não dos dois. Nós vamos ver qual que é mais propenso a participar. Então, de acordo com aquela tabelinha, vamos lá de novo. Nós temos lá o Na e o H. O Na pertence à família dos alcalinos, que é menor que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer consequentemente? O Na vai acabar saindo, ele não vai participar. Bom, aí aqui temos agora no ânodo. E por que eu escolhi o cloro em vez do OH menos, né? Vamos perceber por quê. Também temos outra tabelinha. Da mesma forma que usamos para a tabela dos cátions, nós também temos a dos ânions, onde a regra é a seguinte. Ânions oxigenados são menores que ânions OH+, que por sua vez são menores que os ânions não oxigenados, que são menores que os halogênios. Então, vamos parar para pensar. O cloro, ele está na família dos halogênios, correto? Então, o oxigênio, ele é... O ânion aqui, OH-, ele é menor do que os halogênios. Se ele é menor, então ele acaba não participando da reação, ficando apenas o H+ e o Cl-. Então, é eles que vão entrar para a
reação. Então, aqui nós temos 2H+, mais 2 elétron menos, vai acabar ficando H2. Aonde isso? No cátodo, sofrendo redução. Porque o NOx, o que aconteceu com ele? Diminuiu. Aqui ficou 0, lembra? Aqui 0. E aqui era como se fosse mais 1. E aqui no cloro, o que aconteceu? Ele aumentou, porque aqui era como se fosse menos 1 e aqui é 0. Isso aonde? No ânodo. Então, somando tudo isso, vai ficar essa fórmula que temos aqui. 2NaCl mais 2H2O mais 2Na+, mais 2OH- mais H2 mais Cl2. Bom, então para resumirmos, quando nós temos uma pilha, no polo negativo dela é usado para gerar uma corrente elétrica. Como nós vimos aqui, ó, ele libera elétrons. Então, ele vai acabar fornecendo elétrons para um dos eletrodos, que vai se tornar o quê? Negativamente carregado. Aqui, o cátodo, que ele vai receber esses elétrons. Ele vai passar, então, a atrair os íons positivos da solução líquida, que são os cátions. Por isso, cátodos. E como o circuito está fechado, o outro eletrodo passa a perder os elétrons. E ele acaba ficando carregado positivamente, atraindo, então, quem? Os íons negativos da solução, os ânions. Por isso, chamado de ânodo. Pessoal, agora aqui eu tenho uma prova do Enem de 2019, que foi apenas um treino que eu fiz, que tem uma questão aqui de eletroquímica. Bom, a questão é a seguinte. Ela diz: grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o quê? O oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura. Então, vamos analisar aqui a imagem. Temos aqui um eletrodo poroso de O2. Aqui, uma molécula de OH-, com uma membrana separadora entre os eletrodos. E aqui, o eletrodo de zinco, com essa molécula, onde o zinco é o principal, é o cátion. E aqui, lógico, a lanterna, já que ele quer, a lâmpada, né? Ele quer a geração de energia elétrica. E ele te pergunta, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo, qual que é? Então, vamos pensar no que a gente aprendeu. No cátodo, ocorre a redução. Lembra da regrinha? Red, cat, redução no cátodo. Então, no ânodo, o que vai acabar ocorrendo? Vai acabar ocorrendo a oxidação. Red, cat, redução no cátodo. Então, no ânodo, vai ser a oxidação. Então, vamos pensar. Quando nós tínhamos aqui o zinco, o que ocorreu com ele? Aqui não era 0 e ele passou para 2+? Então, o NOx aumentou, o NOx dele. Se o NOx aumentou, ele oxidou. E não é isso que a gente está precisando? No ânodo, ele não tem que oxidar? Então, dentre essas respostas, a espécie química só pode ser a letra E. Detalhe, gente, eu errei na época. Demorei muito para entender, mas hoje eu aprendi. A resposta certa é o zinco, porque ele que faz parte, né, da oxidação. Ó. Ele perde elétrons, formando então esse cátion, que sofre oxidação. Como oxidação é no ânodo, então a alternativa E é a correta.